Eu disse: compadece-te de mim, Senhor. Sara minha alma, porque pequei contra ti. Salmo 41, versículo 4. O ano era 2005, o ano que eu me divorciei, como eu falei para você no vídeo passado. E após o divórcio, ele não quis mais que eu trabalhasse na empresa, disse que não daria certo nós ficarmos juntos trabalhando, então ele me dispensou do trabalho. E aí eu fiquei só em casa, cuidando da casa, cuidando da minha filha. E eu comecei a me sentir muito inútil. Eu trabalhava desde os 21 anos, já era adaptada a trabalhar e aquilo... Eu fiquei bem mexida com a situação. E aí eu também, na época, eu saí da igreja que eu frequentava e eu fui para uma outra igreja com a minha filha. E lá não tinha cargo, não tinha... Porque na antiga igreja eu era bem envolvida, né, no ministério. E nessa nova igreja não era envolvida. Eu percebi que a minha fé começou a naufragar. A minha fé foi não a fé em Jesus Cristo, não, eu nunca perdi a fé em Jesus. Eu acredito que foi mais a minha comunhão com Deus. A minha comunhão começou a naufragar. E aí eu estava perdida depois do divórcio. Eu pensei, estou com muitos anos sem estudar, mas vou estudar. Decidi que eu iria fazer uma faculdade para ocupar a mente, passar o tempo mais rápido e eu me sentir também útil, né? Porque eu estava me sentindo muito perdida. E aí eu decidi, né, fazer a faculdade, me inscrevi para educação física, passei. E quando eu passei, eu decidi mudar de curso. Eu falei, não, eu vou fazer nutrição. E a aventura de estudar, depois de muitos anos, né, que tinha terminado o ensino médio, aquilo foi para mim maravilhoso, estudar, voltar, né, a uma sala de aula, ter amigas, né? E aquilo ia me ajudar a não ficar focada na dor do divórcio, aquilo ia me ajudar a superar. Foi o que eu imaginei, vai me ajudar a superar esse momento que eu estou passando, né? Eu estava agora estudando, fazendo meu curso, novas amizades, eu estava me sentindo viva, eu estava empolgada com a faculdade, mas a minha comunhão com Deus já não era mais a mesma coisa. Comecei a definhar, né? Porque quando nós damos algumas prioridades, a Bíblia diz que nós não podemos servir dois senhores, ou eu vou me dedicar a um e desprezar o outro. E era isso que estava acontecendo comigo naquele momento. Eu estava empolgada com a faculdade, empolgada com aquela nova oportunidade de me formar, de ter um curso profissionalizante, mas ao mesmo tempo eu deixei com que a minha fé naufragasse, a minha comunhão naufragasse. Eu já não tinha mais aqueles amigos, né, em Cristo, mas por perto de mim, me acompanhando, da antiga igreja que eu frequentava. Na atual eu não conhecia praticamente ninguém. E eu fui vendo que as companhias, né, que eu tinha da igreja, aquele grupo que trabalhava a minha fé, que me mantinha motivada na minha comunhão com o Senhor, já não estava mais por perto. Agora eram novas pessoas, um novo grupo, novos pensamentos, novas atitudes, enfim. A minha fé em Jesus e em Deus, ela estava ali, ela estava presente. Eu nunca abandonei a minha fé em Jesus Cristo, mas eu estava abandonando o meu tempo de dedicação a Deus. Não era mais a mesma coisa, não tinha mais um foco. Aquele tempo que eu tinha de oração, de jejum, de leitura da palavra, eu estava agora tentando trabalhar
focada para não ser reprovada na faculdade, mas eu estava esquecendo e perdendo o foco da minha comunhão com Deus, e eu estava sendo desaprovada na minha comunhão com Deus, desaprovada na minha vida espiritual e aprovada, correndo atrás da aprovação da faculdade. Não podia perder nenhuma matéria, não podia reprovar, e eu me saí realmente muito bem na faculdade. Apesar de ter 35 para 36 anos quando comecei, eu me superei de uma forma que nem eu esperava, né? Então, assim, eu me saí muito bem. Eu não reprovei nenhuma matéria, eu tirava boas notas, porque era o meu foco. Aquele momento era o momento que eu foquei naquilo. Só que eu foquei em algo que não me trouxe força na minha fé. Eu estava definhando na minha comunhão com o Senhor. E aí é que vem Satanás. Aí é que entra os planos do inimigo quando ele te vê frágil, quando ele te pega no momento de fraqueza, quando ele percebe, sim, agora é o momento de atacá-la, porque ela está fragilizada na fé. Ela já não tem mais a mesma comunhão. Então, Satanás se aproveitou daquele meu momento de fraqueza espiritual mesmo, e ele começou a colocar meninos, paqueras, rapazes que começaram a me paquerar na faculdade, sendo muito mais jovens do que eu. E eu olhava aquela situação e as meninas, nossa, Rose, está saindo muito bem. Eu falei, não, eu não estou me saindo muito bem. Eu não quero isso para minha vida. Não era aquilo que eu queria. Eu tinha uma filha para criar. Eu tinha um curso que eu estava focada para concluir. E, gente, eu olhava aquela situação toda e eu pensava, como o diabo é sujo. Como o diabo quer me pegar. E o tempo todo, apesar dessa fraqueza, dessa falta de comunhão com o Senhor, eu sempre tive muita sensibilidade ao Espírito Santo. O Espírito Santo sempre me alertava de situações. Claro que em muitas situações eu caí, em muitas situações eu não vigiei de acordo com a palavra de Deus. Me arrependo, mas eu acredito que todo cristão já passou por essa fase. A fase em que a tua fé está abalada, em que a tua comunhão, você se perdeu, você não vigiou suficientemente bem para dizer assim, não vou deixar Satanás me abater agora, eu já lutei tanto pela minha vida espiritual e agora eu deixar Satanás brincar com a minha vida. E era assim que eu estava. Muitas vezes eu olhava aquela situação e dizia, não, eu não vou cair nisso, não vou permitir. Mas Satanás, ele sabe perfeitamente quando nós somos presa fácil. E muitas vezes eu conversava com alguns rapazes, mas eu sabia que aquilo não era para mim. Havia sempre aquela voz que cobrava uma vida de santidade, uma vida de comunhão. O Espírito Santo sempre esteve presente na minha vida e sempre me ajudou a me manter focada. Mas nesse período eu me perdi de mim mesma. E o que eu observo hoje, muitas mulheres após um divórcio, elas se sentem como se tivessem sido trocadas e começa a bater aqueles pensamentos em que você quer mostrar para outra parte que você é capaz de ter alguém na sua vida. E começa a ter atitudes meninas e meninas, não de mulheres. E eu acredito que nessa fase eu estava vivendo isso. Eu não estava tendo comportamento de uma mulher, eu estava tendo comportamento de uma menina. Uma menina que tinha se perdido na situação. Uma menina que estava tentando se achar, mas era uma mulher. Era no corpo e na idade uma mulher, mas a mentalidade de menina, afetada pela situação em si. Apesar de nunca ter tido sentimento de rejeição,
de solidão, mas Satanás conhece as tuas fragilidades, conhece as tuas fraquezas, e ele trabalha nisso para te afetar, trabalha nisso para te matar espiritualmente. E era isso que eu estava permitindo que Satanás fizesse nesse período da minha vida. E eu quero ler agora para você 1 Coríntios 16:13, que diz assim: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. E quando eu li esse versículo, fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, eu fui tocada. Eu fui tocada porque é isso que a palavra me diz e te diz. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé. Porque se eu e você, por um instante, não vigiarmos, se eu e você não ficarmos alertas, tudo que o diabo vai querer é pegar você para brincar com a tua espiritualidade, com a tua vida e a tua comunhão com Deus. Então, se hoje você está passando, talvez pelo mesmo que eu passei nesse período, eu vou te aconselhar dentro dessa palavra de 1 Coríntios 16:13. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé. Essa primeira parte desse versículo, eu quero te aconselhar, assim como foi na minha vida, eu quero te aconselhar, fique firme, fique alerta, porque Satanás, ele conhece a nossa fragilidade, o nosso momento de fragilidade. Ele sabe o momento de nos atacar, de nos ferir, de nos roubar da essência de filhos de Deus. Então fique alerta. Se você está enfrentando essa mesma coisa que eu enfrentei de ser uma mulher com a mentalidade de menina, fique alerta, permaneça firme. Não deixe Satanás roubar a essência que você tem dentro de si de serva de Deus, de filha de Deus. Paulo disse: você estava correndo bem. Quem foi que impediu você de continuar correndo? A carreira, o chamado, aquilo que Deus se propôs a fazer na sua vida. Quem te impediu? Muitas vezes somos nós mesmos. Outras vezes Satanás pega a nossa fragilidade do momento de dor, do momento de incerteza, do momento de dúvida, e aí ele vem e nos ataca. Mas percebe que todas as vezes somos nós que deixamos acontecer? Então, fique alerta, fique firme, não perca a sua essência. Que Deus te abençoe, Deus guarde você, para que você não tenha que experimentar nenhum momento de fragilidade espiritual. É o que eu oro pela sua vida e peço em nome de Jesus, que Deus te livre de passar por esse momento que eu passei. Deus abençoe, querido. Shalom, graça e paz. Até o próximo vídeo.